Não se fala em outra coisa no Brasil nesse momento, além do fim da escala 6 por 1. Todo mundo quer trabalhar menos sem ganhar menos. Todo mundo quer trabalhar menos e continuar ganhando a mesma coisa ou ganhar mais. E é aí que surge a proposta da deputada Erika Hilton de uma emenda na Constituição para que a escala 6 por 1 seja abolida, seja extinta. Algumas vozes a favor e outras contra, como por exemplo de Nicolas Ferreira, o parlamentar se posicionou dizendo que não é favorável, pelo menos não nesse momento, a essa proposta. Nós vamos entender tudo, tintim por tintim, numa linguagem fácil, compreensível, do que muda para você com o fim da escala 6 por 1. É depois da vinheta. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a escala 6 por 1, eu vou explicar para vocês o que pode impactar na sua vida essa escala e também vou criticar, na verdade, né, o posicionamento do Nicolas Ferreira, que foi contra, se demonstrou contra a escala 6 por 1. Como eu não trabalho 6 por 1, como eu trabalho muito, né, mais do que 6 por 1 até, eu estou gravando esse vídeo no deslocamento de um dos meus empregos até a minha casa, na hora do almoço. Olha que delícia, hein? Bom, gente, o que acontece? Hoje, por conta da nossa Constituição de 88, a CLT permite, né, que as pessoas trabalhem até 44 horas por semana. Hoje as pessoas trabalham muito e ganham pouco, isso é uma realidade. E a tendência mundial é reduzir a escala de trabalho. Países que já implementaram escalas reduzidas, 4 por 3, por exemplo, que no fim das contas seria uma das consequências desse projeto da deputada Erika Hilton, conseguiram manter o nível de produtividade dos empregados ou até ampliar. Pessoas mais felizes, trabalhando menos, produzem mais. É isso que vem se provando nos países onde foi implementada a extinção, né, da escala 6 por 1 e redução da carga de trabalho, eu não diria, mas da carga horária, pelo menos. Vamos ver um pouquinho o que a deputada Erika Hilton falou sobre a escala 6 por 1. Muitas vezes tem a sua qualidade de vida afetada, a sua saúde emocional e psicológica afetada por esta lógica do trabalho 6 por 1. Outros países... Esse é um projeto da deputada Erika Hilton, tá, gente? Precisa passar por vários trâmites no Congresso Nacional para ser aprovado. Mas a ideia central é que nós não trabalhemos mais 44 horas na semana, e sim 36 horas. Privilegiando, né, que a gente tenha uma qualidade de vida maior. Isso é só um projeto, e projetos passam por várias discussões. Só para você entender, foram atingidas as 171 assinaturas necessárias para que esse projeto tramite no Congresso Nacional, mas esse não é o fim do projeto. Ele não se resolve por si só com as 171 assinaturas. Agora, é necessário que esse projeto seja encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Essa comissão é formada por parlamentares e eles analisam se esse projeto da deputada Erika Hilton ele está de acordo com a Constituição de 88, se não tem nada ali que seja anticonstitucional, ou seja, que seja contra a Constituição. Se nessa Comissão de Constituição e Justiça esse projeto for aprovado, aí ele passa para uma outra comissão, uma comissão especializada que vai juntar políticos, né, parlamentares e também representantes da sociedade. Dentre esses representantes terão, obviamente, trabalhadores, né, sindicatos, provavelmente, e também empregadores. Porque esse projeto, muito embora seja um grande ganho para quem trabalha, ele arrepia todos os pelos do corpo de quem é empresário, de quem é empreendedor. Porque como é que você faz, por exemplo, né? Se a gente implementa uma escala não mais de 44 horas, opa, deu uma tremida boa aqui agora, mas se a gente implementa uma escala de 36 horas, significa dizer, e é um dos pontos que o projeto aponta, que as pessoas trabalhariam 4 dias na semana. Seria uma delícia, meu sonho de consumo, trabalhar de segunda a quinta e folgar sexta, sábado, domingo. Mas e como que faz com empresas que não podem parar na sexta, ou que não podem parar no final de semana, por exemplo, supermercados, shopping, ou o pessoal que trabalha na área de saúde? São questões que precisam ser discutidas amplamente, e essa discussão vai acontecer nessas comissões. Se nessa comissão chegarem-se a um denominador comum, aí ele vai para votação na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, gente. E esse projeto passa por 2 votações na Câmara. Tem que ser aprovado em 2 votações na Câmara. Sendo aprovado em 2 votações na Câmara, aí ele vai para aprovação do Senado. Ou seja, perceba que é um caminho longo, que não é tão simples assim. Não basta as 171 assinaturas, precisa passar por aprovação na Câmara, precisa passar por aprovação no Senado.
Sendo aprovado no Senado, que ele também passa por votação, por 2 votações, aí sim esse projeto ele vai para o, digamos assim, de acordo do presidente da República, e o presidente assinando, promulgando, essa lei entra em vigor. Evidentemente que existe muita gente contra. Algumas pessoas, por exemplo, o Nicolas Ferreira, que a gente vai ver um vídeo, ele foi contra, e eu acho que muito mais ele foi contra porque foi uma proposta da esquerda, da esquerdista Erika Hilton, e não pela proposta em si. Obviamente, sobre a jornada 6x1. Vamos lá. Antes de mais nada, muito engraçado, né? Esse ataque completamente coordenado de toda a internet, cobrando só eu. A culpa é minha. Porque assim, o projeto ele é tão bom que não tem consenso nem entre a esquerda. Nem todos os deputados do PT votaram. A gente tem muita essa mentalidade fechada no Brasil, né? Se é de esquerda, eu não apoio. Se é de direita, eu apoio. As pessoas nem sabem direito o que é esquerda ou direita no nosso país. Mas se fala assim, o Lula é de esquerda, eu odeio o Lula, então eu não sou de esquerda, eu sou de direita. Ou então, o Bolsonaro é de direita, eu odeio o Bolsonaro, então eu sou de esquerda. As pessoas têm essa mentalidade um pouco fechada, pensando no brasileiro médio, evidentemente, e aí nem sabem que os espectros políticos de esquerda e de direita são muito mais abrangentes do que só Lula ou só Bolsonaro. Mas enfim, o que teve de interessante nesse projeto da Erika Hilton é que mesmo quem não é progressista, quem se identifica mais com a direita, ou pelo menos pensa que se identifica mais com a direita, né, foi a favor. Por quê? Porque ele está trazendo para o trabalhador uma possibilidade de trabalhar uma carga horária menor sem a redução do salário. Então, basicamente, é isso que se trata a extinção da escala 6x1. Reduz-se a carga de trabalho, mas não reduz o trabalho, não reduz o salário, né? O trabalho também não reduz, porque o que se mostra em países desenvolvidos que já implementaram essa escala, ou que estão testando essa escala 4x3, 36 horas por semana, ou até menos às vezes, é que a produtividade dos trabalhadores se mantém. A conferir o que aconteceria aqui no Brasil, mas ainda é um longo processo, né? Não vai ser da noite para o dia, não é amanhã, não é ano que vem que a gente vai trabalhar menos horas ou menos dias na semana. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui agora, enquanto eu me desloco, eu já gravei esse vídeo, ele já está pré-gravado, é a minha opinião sobre a opinião do Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira é um parlamentar que eu admiro, ele é super novo, tem uma trajetória brilhante aí pela frente, mas nesse posicionamento dele com relação à escala, extinção, né, da escala 6x1, mudando, possibilitando que os trabalhadores trabalhem menos horas, ele deu uma opinião que não faz muito sentido. Eu gravei, eu comentei isso, comentei a opinião dele, depois ele foi se defender, porque ele foi cancelado, né? Foi cancelado nas redes sociais, tanto pela direita quanto pela esquerda, por se manifestar contra um projeto que traz benefícios para o trabalhador. Mas eu gravei a minha opinião sobre a entrevista que ele deu no Pânico, tentando se justificar. Será que fez sentido a justificativa dele? Eu acho, já de cara aqui falando para vocês, que a opinião do Nicolas Ferreira foi um tanto quanto babaca, sem base. Ele usou vários artifícios, vários assuntos e não focou no ponto central, que é trazer um benefício para quem trabalha. E nós que trabalhamos pra caralho, com certeza, em algum momento vamos ser favoráveis a esta escala. Bom, vamos ver a minha opinião sobre o que o Nicolas Ferreira falou no Pânico. Muito engraçado, deputado e senador, político de forma geral, ser contra a redução da escala ou a extinção da escala 6x1 e uma escala 4x3. Porque os caras são os que menos trabalham, os que mais custam. Né? Geralmente eles trabalham 3 dias na semana e falam 4, vão para as bases eleitorais. E eles são contra. Quer dizer, no nosso, tudo bem. Agora, no deles, não, né? É só no nosso isso aqui. Isso é roubo. Os caras não pensam muito na maioria da população. E muitos dos parlamentares que são eleitos não têm capacidade cognitiva para entender uma proposta como essa, pormenorizar os detalhes e as situações que se envolvem. Muitos são só contra por ser contra, porque acham que tudo vai parar. Mas espera aí, existem discussões, existem situações, existem contextos. Né? É só uma proposta. É preciso chamar trabalhadores e empregadores também para chegar no meio termo. Talvez a gente não consiga uma escala 4x3, como é a proposta inicial. Mas talvez uma 5x2, com uma redução de carga horária, seja super possível. O que a gente não pode é fechar os nossos olhos para situações que vêm se desenvolvendo no mundo todo.
Evidentemente que vai se falar muito ainda sobre essa proposta no decorrer do tempo. Mas eu quero rodar para vocês um vídeo do Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira é um parlamentar que eu admiro. Mas o que ele falou nesse vídeo, sério, parece esgoto. E a gente vai comentar juntos. Por que esse pessoal de site de fofoca, pessoas, né, influenciadores, que estão colocando que, como se eu tivesse culpa do meu salário de 44 mil, porque não foi eu que estabeleci isso, e eles medem eu com a régua deles. Aí o Nicolas fala que sites de fofoca, influenciadores estão dizendo que ele tem culpa do salário de 44 mil. Nicolas, você não tem culpa, querido. Não foi você que definiu esse salário. Mas como uma pessoa equilibrada que você é, como uma pessoa defensora dos bons valores e dos bons costumes, você não tem culpa, não tem. Mas você poderia, como parlamentar, né, Nicolas, criar um projeto para reduzir essa patifaria que é o salário de vocês parlamentares. Vocês ganham muito, trabalham pouco, cara. Simples assim. E você podia, eu te admiro, mas você podia criar uma proposta para reduzir o salário de vocês. Não quer reduzir o salário, tá tudo bem. Mas poderia reduzir pelo menos essa mamata, essa mordomia de benefícios que vocês têm. Agora, olha só que interessante. Ontem, era 10 horas da noite, eu estava no plenário, e sabe quem não tinha dado presença desde 1h55 da tarde até 10 horas da noite? Quem propôs essa redução de escala de uma maneira completamente irresponsável. 10 horas da noite você estava no plenário, meu querido, não é mais que a sua obrigação. Com o salário que você ganha, eu ficava 24 horas por dia acordado. E aí você usa que a Erika Hilton não estava lá. Você não sabe o que ela estava fazendo. Acho que é feio a gente jogar as coisas assim, sem ter um contexto apropriado, meu caro. Você estava lá, não é mérito, é obrigação. Se ela não estava, a gente tem que cobrar ela porque ela não estava. Ou seja, eles levam propostas demagogas sem olhar as consequências disso, e quando a bomba estoura, a culpa é de qualquer um, menos deles mesmos. E para finalizar, na época da pandemia, lançaram o slogan: fica em casa, economia a gente vê depois. Colocando uma confusão cognitiva como se a economia não fosse vida, mas a economia é vida. Imagina se o agro tivesse parado, não teria alimento. Imagina se o hospital tivesse parado, não teria, por exemplo, acesso à saúde. Ou seja, Ou seja, não. Ou seja, não. Eu acho que questão cognitiva... Eu gosto de você, Nicolas, mas eu acho que a tua questão cognitiva, ou ela não está muito equilibrada, e aí eu sugiro que você procure ajuda, ou então você está distorcendo cenários e situações em teu benefício próprio. Se for isso, é lamentável. Eu prefiro que você esteja com problema cognitivo, que você vá se tratar, e aí tá tudo certo. Agora, se você estiver distorcendo uma situação para trazer um benefício próprio para você, aí, meu caro, é decepção. Realmente é decepção. Aliás, eu venho me decepcionando tanto com alguns políticos que eu acreditava que não seria uma surpresa. Na época da pandemia, primeiro que economia não é vida. Economia é uma situação que permite que a vida se estabeleça de uma forma mais adequada, mas não é vida. Vida é coração batendo, tá? E aí eu tô falando de ciência com você. Não sei se você é muito adepto da ciência, mas eu, como profissional que vim, né, academicamente da área de ciência, preciso falar de ciência. Vida é coração batendo, é cérebro funcionando de verdade. E cérebro funcionando de verdade não é necessariamente pensando em argumentar de uma forma que distorça cenários. Na época da pandemia foi dito: fique em casa, se você puder, fique em casa. Eu, por exemplo, que trabalho na área de saúde, não pude ficar em casa. E eu fui trabalhar. Só que para mim, que trabalhava na área de saúde, meu caro, era muito melhor que quem não precisava sair de casa não saísse. Porque o risco dessa pessoa levar alguma porcaria de uma Covid para mim, se ela saísse de casa, era muito maior. Então, por favor, você não trabalha na área de saúde, você é um político. Então, não misture as coisas. É feio. Quem pode falar disso, fique em casa ou não fique em casa, e essa coisa toda, é quem trabalhou na área de saúde. Ou quem trabalhou na área do agro também, que teve que produzir alimento. É obviamente que quem produz alimento não poderia ficar em casa, porque senão a gente morreria de fome. Isso é óbvio. Mas não significa que quem poderia, por exemplo, ficar em casa, não pudesse. Na época da pandemia, muita gente trabalhou home office. Foi um avanço muito grande. Quem trabalha home office hoje não quer voltar a trabalhar na empresa, não quer voltar para o escritório. Então foram avanços. A economia não parou necessariamente porque as pessoas ficaram em casa. Do contrário, situações foram criadas, o home office se estabeleceu. Então não vamos para esse caminho. Não esquece de defender.
de ganhar 44 mil e trabalhar tão pouco como você trabalha, use outros argumentos. Não esse. Esse você não tem direito de usar. No fim das contas, foram quebrados diversos empregos, destruiu praticamente o Brasil economicamente, e a culpa foi de quem depois? Não foi da esquerda, foi do Bolsonaro. Foram quebrados diversos empregos, meu caro, porque teve muita gente que morreu. O Brasil foi destruído porque muita gente morreu. Muita gente morreu por irresponsabilidade, não necessariamente só do Bolsonaro, eu não estou colocando a culpa nele, mas por irresponsabilidade na gestão da pandemia. Poderia ter sido melhor com Lula? Não sei, acho que não. Acho que não teria sido melhor. Mas da forma que foi, muita gente morreu. E o Brasil não quebrou porque empresas fecharam. Empresas abrem e fecham todos os dias. É natural do mercado. O Brasil quebrou porque teve gente que morreu. Acho que a vida aí é mais sério que qualquer negócio. Até porque enquanto há vida, há uma chance. Enquanto há vida, a gente dá um jeito. Agora, quem morreu, faz o quê? Aliás, todas as merdas que acontecem no Brasil não são necessariamente culpa só de direita ou só de esquerda. São culpa de ambos. Nós temos políticos péssimos. Temos políticos que só querem aparecer e lacrar em rede social. Isso é vergonhoso. Em vez de você estar dando entrevista aí pro Pânico, e aí você tem todo o direito de dar entrevista, mas vai procurar uma alternativa. Eu quero trabalhar menos, meu cara. 99% dos trabalhadores querem trabalhar menos. Se a proposta dessa Erika Hilton aí não serve, vamos criar uma outra proposta melhor e começa, na minha opinião, reduzindo o salário de vocês que não fazem muita coisa e aumentando a escala de trabalho de vocês. Eu queria ver vocês trabalhando pelo menos de segunda a sexta, das 8 às 6, que dificilmente vocês fazem, para vocês sentirem um pouquinho na pele. É muito fácil. No dos outros é refresco. Eu estou querendo deixar aqui bem claro para todos de que uma proposta feita pelo PSOL, que lá atrás, assim como o PT, foi contra o fim da contribuição sindical, que basicamente coloca mais dinheiro no bolso do trabalhador e coloca menos dinheiro nos sindicatos, não foi apoiado pelo PT. Você tem o PT tendo um rombo de quase 8 bilhões nas estatais. Quem paga essa conta, no fim das contas, é o trabalhador. Tivemos a Lava Jato, que o resultado foi quase 5 milhões de desempregados. O resultado, quem falou a respeito disso? Ninguém. Aí, de novo, Nicolas, você está misturando dois assuntos. Para a gente falar de PEC, de redução da escala 6x1 ou da extinção, você já falou de pandemia e você está falando de contribuição sindical. Eu não gosto de pagar sindicato. Eu não pago sindicato. Sempre fiz aquele termo para não pagar. Agora, é inegável que a falta de sindicato traz mais benefícios para o empregador do que para o próprio trabalhador. Não vamos misturar os assuntos para fugir do cerne da questão. É tão difícil a gente se concentrar naquilo que é a discussão em si, sem ter que partir para outras situações. É mais fácil acusar o outro, né, Nicolas? É mais fácil acusar o outro do que apresentar uma proposta relativamente viável ou que se sobreponha à proposta que já está lá. Poxa, eu tô decepcionado. Eu gosto muito do Nicolas, acho que ele tem um futuro brilhante, mas nesse caso da PEC, da extinção da escala 6x1, você foi um babaca. Por favor, tenha mais foco. Você tá com problema cognitivo, é? Vamos buscar um tratamento, meu cara. É isso, gente. Político querer opinar sobre redução de carga horária, na verdade é piada pronta. O Brasil é um país de piadas prontas. Como alguém que trabalha 3 dias, 4 dias na semana, quando muito, quer dizer que a gente não pode reduzir a nossa jornada de trabalho? É um processo, precisa de discussão, precisa alinhar, né, todos os pontos, amarrar todas as arestas que estão soltas. Nenhum projeto, quando vai para virar lei, gente, ele é aprovado com o texto original. Existe debate, existem considerações, todo mundo precisa ser ouvido, as coisas precisam ser tratadas com mais seriedade. Não se trata só de direita ou de esquerda, se trata de conforto para o trabalhador, se trata de qualidade de vida e se trata também dos impactos que isso pode trazer para o setor empregatício, né? Para quem emprega. É isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal, gravei aqui, ó, dirigindo para casa, para que vocês possam ter uma visão resumida e completa do que se trata esse projeto, essa PEC, né, de emenda à Constituição, projeto de emenda à Constituição, para acabar com a escala 6x1. Você gostou da ideia? Você não gostou? Você é de direita? Você é de esquerda? Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal. Aqui tem de tudo. Tem vídeo mais sério, falando nessa linguagem mais simples, né, um assunto importante, mas uma linguagem que todo mundo possa entender. E tem vídeo de palhaçada, tem humor, tem de tudo um pouco aqui, porque nós estamos realmente perdidos no YouTube.
Obrigado pela atenção, que Deus te abençoe. Obrigado a Deus também por me permitir gravar esse vídeo, por permitir que você assistisse até aqui. Um grande abraço, gente. Eu fui! Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю лин, поцелуй на шею. Эй, капитан Бар, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степь на горят. Мог тебя взять, но ты не моя.